Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, talvez eu creio a maior parte aqui o conheça de cor. A palavra de Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 4 condições indispensáveis. Vamos orar juntos nessa hora. Pedimos agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo ilumine esta palavra e aplique esta palavra ao nosso coração. Que Teu nome seja honrado e glorificado mais uma vez dentro deste culto. Obrigado por tudo aquilo que vimos e ouvimos. Mas agora suplicamos, ó Deus, pelo momento da exposição da Tua palavra, que todo ruído, que toda interferência, ela cesse para que possamos ouvir a Tua voz. É a oração que eu faço em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Tome assento, por favor. 4 condições indispensáveis. E elas estão plenamente identificadas neste verso da Bíblia. Obviamente, para entendermos o que está no verso 14, a gente precisa olhar para o contexto em que este verso está inserido. Aquele templo majestoso, magnífico, o templo de Jerusalém, acabara de ser edificado e agora estava sendo consagrado. Deus se manifestou de uma forma portentosa naquele dia. A Bíblia diz que o templo se encheu da glória de Deus. E a glória de Deus encheu aquele lugar de tal forma que nem os sacerdotes podiam entrar no templo. Mas é interessante, diz a Bíblia, que depois que Salomão orou, entregando aquele templo, dedicando aquele templo, a Bíblia diz que caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios. E você sabe que a descida do fogo do céu era uma indicação clara de que Deus estava satisfeito, de que Deus estava aceitando aquele ato de culto, de que Deus estava aceitando aquele templo como uma dedicação do rei e do povo a Ele. Aliás, é preciso dizer que aquele templo fora um sonho de Davi. Davi desejou construir aquele templo. E quando ele formulou esse desejo de construir aquele templo, ele justificou isso dizendo que Deus merecia uma casa melhor do que a casa do rei. E ele então pensou em fazer algo magnífico. Mas Deus não lhe permitiu fazer, mas prometeu que seu filho realizaria esta obra. E agora Salomão está dedicando o templo. Está consagrando aquela casa ao Senhor. Deus está dando manifestação clara de que havia aceito aquela casa, fazendo descer fogo do céu. Você deve estar lembrado que em 1 Reis, capítulo 18, quando Elias está diante dos profetas de Acera e Baal, Elias fez uma oração diante do sacrifício e diz a Bíblia que caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu as lenhas e a pedra e a água, dando sinal de aprovação. Agora, mais uma vez, Deus está fazendo isso. Mas note você, que terminado este culto, terminada essa celebração, diz a Bíblia que o Senhor se apresentou a Salomão durante a noite. Por favor, com a Bíblia aberta, eu não vou projetar os versos. Verso 11 e 12. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração
e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Naquela mesma noite, Deus se apresentou a Salomão. Este fora o segundo encontro de Deus com Salomão. Na primeira vez que o Senhor se encontrou com ele, capítulo 1 registra isto, Salomão devia ter por volta de 22 e 25 anos de idade. E naquele primeiro encontro, Deus disse a ele: pede-me o que queres e eu te darei. A Bíblia diz que ele poderia ter pedido honra, ele podia ter pedido fama, riqueza e a vida dos seus inimigos. Mas ele, com uma boa dose de discernimento, disse a Deus: eu peço apenas sabedoria. Deus se agradou do que ele desejou. E diz a Bíblia que Deus não apenas o cumulou de sabedoria, mas deu a ele honra, deu a ele riquezas, deu a ele um reinado próspero, tão somente porque ele pediu sabedoria. Mas agora, nesse segundo encontro, Deus tinha 3 propósitos em mente quando se apresenta a ele. A primeira coisa que Deus tinha em mente, Deus queria assegurar a ele que a sua oração fora ouvida. Que Deus disse a ele primeiro: ouvi a tua oração. Que oração o cronista está fazendo referência? Provavelmente aquela oração que ele fez lá no capítulo 6, dos versos 12 a 42. Aliás, se você atentar para esta oração, você vai ver que Salomão teve todo o cuidado de calcar sua oração na graça e na misericórdia. Porque o teor da oração é mais ou menos este: Senhor, se este povo pecar, perdoa. Senhor, se acontecer algum problema na nossa caminhada, perdoa. Deus, se nós claudicarmos na caminhada, perdoa. E agora Deus se apresenta a ele durante a noite para dizer: eu ouvi a tua oração, assegurando que não apenas fora ouvida, mas de que ela seria atendida. Este é o verso. De noite apareceu o Senhor a Salomão, ele disse: ouvi a tua oração. Eu quero tocar nesse assunto mais à frente, mas eu queria deixar esta pergunta para você responder. Deus tem ouvido as suas orações. As suas orações são ouvidas no céu, porque Deus está dizendo para o rei Salomão: eu ouvi. E em ouvindo a sua oração, Deus podia dar uma resposta clara e efetiva a ela. Segundo propósito de Deus em aparecer a Salomão durante a noite: assegurar a ele e à nação que, se eles fossem fiéis, Deus seria o quê? O protetor. E que bênção e que ventura é essa, ter Deus como protetor, ter Deus como auxiliar, ter Deus como alguém que está consorciado. Deus está assegurando: eu ouvi a tua oração, eu escolhi esta casa como uma casa onde eu vou habitar, e a oração que se fizer neste lugar eu vou ouvir. Em tempos de angústias, em tempos de crise, vocês vão falar comigo e eu vou ouvir. A maior ventura para uma nação é esta. A maior felicidade para um povo é este. Não à toa diz o Salmo 33, 12, que bem-aventurado e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A esperança para a nação brasileira não é outra senão o Senhor. Mas Deus tinha um propósito quando fala com Salomão durante a noite, de assegurar não apenas uma bênção coletiva, mas também uma bênção individual. Porque se a nação fosse fiel, Deus seria aquele que a protegeria. Mas se Salomão também fosse fiel, ele receberia de Deus uma bênção. Você pode ler esses versos comigo? Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei
Segundo, não te faltará sucessor que domine em Israel. Era muito simples o que Deus estava falando. Enquanto você andar em fidelidade, eu vou confirmar o teu trono, eu vou abençoar o teu reinado. E você sabe que Deus cumpriu cabalmente esta palavra, porque Deus cumpre a palavra que diz. O reinado de Salomão foi o reinado mais próspero de toda a história de Israel, enquanto andou na presença do Senhor. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Terceiro propósito de Deus em manifestar-se a Salomão naquela noite: assegurar que se ele e a nação fossem infiéis, eles receberiam a devida retribuição. Deus encheu aquela casa da sua presença. Deus derramou fogo do céu dizendo: eu aceito essa casa. Deus estava dizendo que estava ouvindo a oração, que tinha escolhido aquela casa, de que amava aquele povo e assegurava que cuidaria deles na fidelidade. Mas é interessante que este mesmo Deus, que abençoou aquele povo e que deu sinais de aceitação, este mesmo Deus vai dizer a esta nação que na infidelidade haveria retribuição. E sabe o que aconteceu? Eles foram arrancados da sua terra e aquele magnífico e portentoso templo foi destruído e se transformou em provérbio e motivo de escárnio nas nações à volta. O compromisso de Deus é primeiro consigo próprio, é com a sua santidade, é com a sua palavra. Nós gostamos muito de cantar: tu és fiel a mim, mas na verdade Deus é fiel a si mesmo, Deus é fiel à sua palavra. Desfrutamos da sua bênção enquanto andamos em fidelidade com Ele. E agora veja que pena, um rei tão sábio quanto Salomão, e que desfrutou das bênçãos de Deus no seu reinado, no final de sua vida, de forma translocada, ouviu a voz de suas mulheres e se afastou de Deus, razão pela qual Deus destruiu o seu reinado, que poderia ter sido ainda mais longevo. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Mas é interessante, irmãos, o verso 14 nos apresenta 4 condições indispensáveis para que sejamos ouvidos no céu, para que sejamos perdoados dos nossos pecados e para que a nossa terra seja sarada. Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Deus está dizendo: no momento de crise vocês vão poder falar comigo. No momento de crise vocês vão poder me buscar. E é interessante que Deus já sabia, porque Ele sabe o futuro de antemão. Deus conhece a história antes de a história se desenrolar. Veja o que diz o verso 13. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Num dia de celebração, numa noite festiva, Deus já está se antecipando, porque sabe que aquele povo vai claudicar. Deus sabe que aquele povo vai se afastar. Deus está dizendo aquilo que vai acontecer. Mas Ele disse: quando a crise aparecer por causa do pecado de vocês, há uma saída, há uma solução, há uma resposta para uma nação que sofre. Quais são as condições que Deus impõe? Primeira condição que Deus impõe é esta: que eles se humilhassem diante dEle. O verso 14 diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Se humilhar. A pergunta é: o que é humilhar-se? No contexto deste verso, quando é que nós precisamos nos humilhar diante de Deus? Em que momento Deus exige de nós humilhação? Quando o Dr. Russell Shedd ainda estava entre nós, alguém lhe fez uma pergunta: qual era o pecado mais grave, mais frequente entre o povo evangélico no Brasil? Foi a pergunta formulada a ele. Ele pensou um pouco e disse: penso
na minha humilde opinião, que o pecado mais grave, mais frequente entre o povo evangélico brasileiro é a dureza de coração. Há uma dureza de coração no meio do povo de Deus no Brasil. E isto tem a ver com aquela expressão de que a Bíblia fala, dureza de coração, a cerviz que não se dobra, esta parte do corpo que não se dobra. Isso tem a ver com a nossa dificuldade de admitir pecado, de admitir falha. Qual foi a última vez que você, diante de Deus, debulhou suas lágrimas dizendo: Deus, eu sou um pecador, Deus, tenha misericórdia da minha vida? Você sabe que isso não é muito frequente. Você sabe que isso é raro acontecer entre nós. Eu sou de uma outra geração de batistas. Eu venho de uma outra época, quando um dos atos do culto, e o culto era dividido em 4 atos. O segundo ato do culto era o ato da confissão. Começávamos pelo ato de adoração, o ato de confissão, o ato de proclamação, e depois o ato de consagração era o final. Mas o segundo ato do culto era o ato de confissão, em que a congregação parava o culto e dava-se então a oportunidade para que todos os crentes diante de Deus confessassem as suas faltas, colocassem diante de Deus as suas vidas. E não era raro encontrar nos cultos, neste momento, rostos banhados de lágrimas, de gente que se lembrou de uma falta, de gente que se lembrou de um pecado durante a semana e que estava depondo esse pecado aos pés do Senhor. Hoje, se nós colocássemos o ato de confissão no culto, talvez alguém achasse estranho, porque a maior parte de nós acha que está tudo bem, que não há pecado, que não há o que ser confessado. Mas a Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia diz que em nós não habita bem algum. Você certamente pecou essa semana, talvez você tenha pecado hoje. Mas quando é que nós nos humilhamos e paramos e admitimos que nós temos falhado com Deus? É disto que Deus está falando. Que seu povo viesse a Ele, que admitisse sua falta, que colocasse diante dEle o seu pecado, para que Ele então pudesse restaurá-los. Mas por que não fazemos isso mais? Porque isso é raro acontecer por causa da dureza do nosso coração. Você pergunta a alguém e diz: não, está tudo bem. Não, está tudo bem. Será que está tudo bem mesmo? Ah, eu estou bem com Deus. Será que você está bem mesmo com Deus? Sabe por que é perigoso você não entender e não admitir seus pecados? Por causa daquilo que a Bíblia diz em Isaías 57:15. E eu queria que vocês lessem este verso comigo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, e aí ele diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O que Deus está dizendo? Eu sou o alto, eu sou o sublime, eu habito a eternidade, eu habito em regiões inacessíveis ao homem. Mas este mesmo Deus que habita em lugar inacessível a nós, é o mesmo Deus que desce do céu para habitar com quem é humilde e contrito. Quando você é humilde diante do Senhor, Deus desce da sua alta morada para habitar contigo. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Nós temos facilidade para admitir as nossas faltas, as nossas fraquezas, para colocar diante de Deus o nosso pecado. Ou acaso o nosso coração anda tão endurecido que nem pecado mais a gente admite ter? Segunda condição que Deus impõe neste texto, para que Ele ouça a nossa oração, para que Ele perdoe o nosso pecado e para que Ele sare a nossa terra, que o buscassem em oração. Verso 14 ainda diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Está aqui uma condição clara de Deus, a oração. Interessante que nós somos o povo que mais conhece sobre oração.
Nós somos capazes de discernir e de explicar a doutrina da oração. Nós somos capazes de ficar embevecidos diante do exemplo de Moody, de Finney, de Spurgeon, de Lutero, de Savonarola, que eram homens de oração. Nós sabemos tudo e muitas vezes quando encontramos alguém em crise dizemos: ore, Deus pode resolver, ore. Nós sabemos os segredos da oração. Nosso grande problema é que nós já não oramos como deveríamos orar. Eu tenho andado pelo Brasil. Eu tenho andado por muitos lugares. Eu conheço a realidade batista em muitos lugares. E eu posso garantir a vocês que 80% das nossas igrejas, a reunião de oração está por um fio. Os cultos de oração estão morrendo. Porque este povo que sabe tudo sobre oração, pouco ora. Não ora no templo, não ora nas casas. Há crentes que passam dias e semanas sem orar. A pergunta é: pode haver um crente autêntico e genuíno que não ore? Spurgeon, em seus dias, dizia: reunião de oração deveria se chamar reunião dos remanescentes, porque são poucos os que a frequentam. Ele dizia isso há quase 100 anos atrás. O que ele diria hoje se ele viesse às nossas igrejas? O que ele diria se ele viesse às nossas reuniões de oração? Meus irmãos, o diabo tem nos distraído. O diabo tem nos distraído. Porque se você chama alguém para um churrasco, aparece um monte de gente. Se você chama alguém para tomar guaraná, comer biscoito, aparece um monte de gente. Para atividade de lazer não falta aderentes. Mas venha ao culto de oração e você vai ver o que acontece. Chama o povo para orar. Irmãos, nós precisamos resgatar este fato. Deus colocou no meu coração para dizer a vocês esta manhã: levantar a oferta é importante, ela é necessária. Mas Deus não vai transformar esta nação a menos que este povo ore. Porque a oração é o meio pelo qual Deus age. John Wesley dizia: Deus não faz nada a não ser por meio da oração. Deus precisa levantar no meio desta igreja e no meio desta geração homens como John Knox. Sabe o que a rainha da Escócia dizia? Eu temo mais a oração de John Knox do que qualquer exército do mundo. Mas como é que ele orava? Ele passava dias orando. Algumas vezes sua esposa ia ao seu gabinete chamá-lo para comer e ele dizia: como que eu posso comer se a minha nação está em trevas? E ele orava todas as noites a mesma oração: Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. E Deus fez um milagre por meio da sua pregação e da sua oração. Em 1559, a Escócia estava debaixo das trevas. O catolicismo dominava a nação. Em 1560, a nação, a Escócia inteira se rendeu a Cristo e adotou o presbiterianismo. Sabe o que aconteceu? Em apenas um ano, Deus mudou o curso daquela nação. Porque havia alguém orando. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Mas você vai dizer: ah, pastor, isso aconteceu porque foi em 1559, isso não aconteceria agora. Então deixa eu lhes dar um exemplo recente. Aquilo que aconteceu há pouco na Romênia, quando Nicolae Ceausescu estava dominando a nação com poder totalitário, perseguindo as igrejas, fechando as igrejas. E uma pequenina igreja de 100 membros, uma igreja batista, resolveu marcar uma reunião de oração. E eles oraram por uma semana, 10 dias, precisamente. 10 dias depois, Nicolae Ceausescu caiu. Todo o regime caiu. Deus está fazendo uma obra extraordinária na Romênia hoje. Porque crentes se levantaram para orar.
Deus está dizendo, Ele pode mudar o curso do Brasil, se este povo que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar. Deixa eu olhar rapidamente com os irmãos para o início deste verso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Note duas coisas neste verso. Primeiro, este povo tem dono, porque Deus disse, é meu povo. E este povo tem por quem clamar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Quem é que chama pelo nome de Deus? Os ministros do STF? Quem é que chama pelo nome de Deus? Os membros do Congresso Nacional? A Bíblia diz que Deus sara a nação quando o povo que o conhece, que é dele, chama pelo seu nome. Nós somos o povo de Deus, irmãos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A solução para a nação passa por dentro da igreja. Quando o povo de Deus que o conhece chama pelo seu nome, ele então intervém nos destinos do povo e da nação, e que ele faça isso na nação brasileira. Terceira condição que Deus impõe, no verso 14, que eles buscassem a sua face. Continua o verso dizendo, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. O que significa buscar a Deus? Para muita gente, buscar a Deus e orar é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, Deus não imporia isso como uma condição. Note que Deus faz diferença entre orar e buscar sua face. Orar e buscá-lo. O que significa buscar a Deus? Buscar a Deus é buscar conhecer a Ele. Buscar a Deus significa buscar sua intimidade. Buscar a Deus é colocar Deus como alta prioridade da vida. Aliás, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando você ora, o que você pede a Deus? É certo que você pede a Deus assim, Senhor, abençoe a minha saúde, Deus abençoe a minha família, Deus abençoe meu emprego, Deus abençoe os meus amigos, Deus abençoe os meus netos. Nós pedimos pelos nossos interesses. Mas o ponto aqui não é este. O ponto aqui é que quando você busca a Deus, você busca com o mesmo sentimento que Moisés teve quando Deus anunciou que não seguiria mais com o povo. O que ele disse para Deus? Senhor, nós não queremos anjo, nós não queremos outra companhia que não seja a tua. Deus, não nos faça subir desse deserto, se o Senhor não for conosco, nós queremos o Senhor. E ainda no deserto ele fez um pedido a Deus ousado. Deus, eu quero ver a tua face. Ele queria intimidade com Deus. E é este o ponto aqui. Quando nós reconhecemos a necessidade primaz da nação, nós não oramos a Deus para pedir coisas. Nós oramos a Deus para buscar sua presença, para buscar a sua intimidade, para conhecê-lo mais. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Você tem buscado conhecer a Deus? Você tem buscado a face de Deus? Porque Deus quer se revelar a nós, mas você tem interesse em conhecê-lo. Talvez você conheça muito sobre igreja, muito sobre doutrina, mas talvez você não conheça Deus na intimidade. Deus quer ser conhecido seu. Salmo 105:4 diz assim, vamos juntos? Buscai o Senhor, buscai a sua face, busque continuamente a face de Deus. Deus ainda não se revelou a mim, insista com Ele. Deus não se revelou a mim, insista com Ele. Ele vai se revelar a você. Você vai conhecê-lo, porque Ele quer ser conhecido seu. Quarta condição que Deus impõe neste verso, para que Ele ouça a nossa oração, para que Ele perdoe o nosso pecado, para que Ele sare a nossa terra, que eles se convertessem dos seus maus caminhos. Vamos tentar entender isso. Acaso existe mau caminho?
E se existe mau caminho, quem é que estava andando pelo mau caminho? Quem que estava andando pelo mau caminho? O povo de Deus. E é importante salientar esse fato. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós nos afastamos, não deixamos de ser povo de Deus, mas nós nos privamos da companhia de Deus. Quando eu olho para Israel, nesse cenário, nesse contexto, o que significava para eles mau caminho? Mau caminho aqui significava adorar os deuses das outras nações vizinhas. Andar em mau caminho significava adotar os mesmos costumes das nações vizinhas, que eram pagãs. Mas e a nós? E quanto a nós, o que significa andar por mau caminho? Quando é que você e eu andamos por mau caminho? Por exemplo, andamos por mau caminho quando nós esquecemos que Deus é o nosso provedor e então apelamos para as loterias, para os jogos de azar. Há muitos crentes que ficam olhando aquelas propagandas na televisão de Mega Sena acumulada, 45 milhões, e sonham em ficar rico e esquecem do provedor. Isso é andar por mau caminho. Muita gente que deveria estar investindo seu recurso na causa de Deus, no Evangelho, na abertura de congregações, está apelando para jogos de azar. Isso é andar por mau caminho. Quando é que a gente anda por mau caminho? Quando a gente esquece os votos de fidelidade que assumimos no altar com o nosso cônjuge e ficamos pensando como pensam os artistas das novelas, que é melhor se separar. O divórcio está galompante dentro das igrejas. Isso é andar por mau caminho. Quando que nós andamos por mau caminho? Quando nós emprestamos a nossa boca a Satanás para difamar, para falar mal das pessoas, ao invés de orar em favor delas. Isso é andar por mau caminho. Quando que nós estamos andando por mau caminho? Quando nós estamos emprestando os nossos olhos para olhar para aquilo que é mal. Há muitos crentes que estão tentando apimentar a sua relação sexual e conjugal por meio de elementos eróticos. Pornografia, isso é andar por mau caminho. E a Bíblia diz que quando nós andamos por mau caminho, nós temos que nos arrepender. Deus disse, se vocês se converterem dos seus maus caminhos. O que é converter, irmãos? O que é converter? Ou o que é conversão? Conversão é uma mudança de sentido, de direção. Você estava indo nessa direção, você se converteu, você mudou o quê? A direção. Isso quer dizer para nós que Deus, quando olha para nós e vê que houve conversão de fato, Ele não está vendo apenas um sentimento e lágrimas, Ele está vendo uma atitude. Ele mudou de atitude. Ele entendeu que isto é errado. Se você sabe que uma coisa é errada, você precisa deixá-la, precisa abandoná-la. Essa é a condição de Deus. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Existem maus caminhos dos quais a gente precisa deixar, precisa abandonar. Sabe por quê? Billy Graham disse esta frase: o que tem impedido do mundo ser salvo não são os pecados do mundo, mas os pecados dos crentes. Por qual caminho você tem andado? Seu caminho é mau, converta-se. Se você atender essas 4 condições, note que são 4 condições humanas. Quais são as 4 condições? Humilhar, orar, buscar, se converter. Para 4 atitudes humanas, Deus faz 3 promessas. 3 atitudes divinas. A primeira atitude de Deus é esta: ouvir-nos da sua alta morada. Ele diz lá: então eu ouvirei dos céus. Vamos juntos? Então eu ouvirei dos céus. Note que o sol dista da terra 132 milhões de quilômetros. Qual é a distância então deste lugar em relação ao trono de Deus? Qual é a distância entre o céu e a terra? Não importa,
Porque Deus diz que quando nós acertamos a relação com Ele, Ele nos ouve da sua alta morada. Deus atende a nossa petição da sua alta morada. Eu ouvirei dos céus. Mas eu insisto, Deus tem ouvido as nossas orações. Veja o que diz o salmista no Salmo 6, verso 9. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceita a minha oração. O Senhor tem ouvido as suas súplicas. O Senhor aceita a sua oração. Porque no Salmo 66, 18, o salmista também disse: se eu tivesse atendido a iniquidade do meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Quando há iniquidade no nosso coração, o céu se fecha, Deus não ouve. Isaías 59, 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para que não possa ouvir, ou para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Um casal viajou para um chalé. Iam passar alguns dias lá. Chegaram no chalé, abriram as torneiras e a água não descia. Ele subiu, olhou a caixa d'água e a caixa d'água estava cheia, mas a água não chegava lá embaixo. Chamaram uma pessoa, um profissional, para ver qual era o problema. Depois de algum tempo, checando a tubulação, ele descobriu o problema. Havia um rato morto, entupindo o tubo principal. A água nunca ia chegar, porque havia algo impedindo o fluxo. Qual é o rato morto que está no fluxo da nossa vida? Qual é o pecado que a gente precisa colocar diante do Senhor para que Deus volte a ouvir as nossas orações, para que as nossas orações sejam agradáveis ao Senhor? Segundo a promessa de Deus, se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós nos convertermos dos maus caminhos, a segunda promessa de Deus é essa. Deus promete perdoar o quê? Os nossos pecados. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei o quê? Seus pecados. E perdoar, você sabe, é esquecer. Deus, quando perdoa, Deus esquece. Jeremias 31, 34, a Bíblia diz: e não me lembrarei mais dos teus pecados. Que promessa maravilhosa! Ter os nossos pecados esquecidos por Deus, porque foram devidamente perdoados. Dwight L. Moody disse que Deus tomou os seus pecados, lançou-os nas profundezas dos mares, e sobre o mar ele colocou uma placa: é proibido pescar. Deus lança o pecado no esquecimento quando nós acertamos a relação com Ele. Terceira promessa de Deus. Deus promete sarar a nossa terra. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra brasileira precisa de cura. Essa nação está enferma. Deus diz que pode sará-la. No caso específico de Israel, em que implicava a cura? Deus diz lá no verso 13. Deus ia preservar as plantações, mandando chuvas para que as colheitas fossem abundantes. Deus ia preservar a agricultura, impedindo as pragas dos gafanhotos. E Deus ia impedir as doenças infecto-contagiosas, ia dar saúde ao povo. Porque a nação, uma vez enferma, precisaria desta bênção. Mas em que a nossa nação precisa de cura? Seria por causa da corrupção que paira em todas as esferas? Seria a questão moral, porque a imoralidade está avançando de forma galopante em nossa nação brasileira? Seria o misticismo que está entrando em nossas igrejas? Há uma gama de coisas, irmãos.
Não há dúvida de que a nação brasileira precisa de cura. E a Bíblia diz que há alguém que pode curá-la. A esperança para o Brasil está numa pessoa, e essa pessoa é o Senhor. E Ele diz que isto vai depender de nós. Se acertarmos a relação com Ele, Ele sara a nossa terra. Isso pode acontecer já. Mas nós somos um povo que ora, que se humilha, que busca a face, que se converte dos maus caminhos.